Podcast Ser Feliz é uma arte, um lugar onde o sentir não é fraqueza, é coragem, onde o silêncio vira palavra e palavra vira reencontro. Aqui, cada episódio é uma ponte que te levará de volta para você. Esse podcast é apresentado por mim, Edith Machado. Eu sou psicóloga, escritora e anfitriã desse espaço que foi construído para você, que busca mais do que respostas prontas. Aqui a gente se conecta com o nosso feminino e a partir dessa conexão constrói uma vida com mais saúde, bem-estar e consciência. Então aumenta o som ou coloca o fone e bora mergulhar no profundo. Episódio 26. Um convite para florescer chamado inveja. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Ser Feliz é uma arte. Hoje quero falar de um sentimento que quase ninguém admite sentir, mas que todos nós, em algum momento, já fomos visitados por ele. A inveja. Eu sei, essa é a parte em que nós dizemos para nós mesmas: não, mas eu não sinto inveja de ninguém, não é mesmo? Sou uma pessoa boa, sou uma pessoa legal, sou uma pessoa bacana e pessoas boas, legais, não sentem inveja. Mas olha, fica comigo, porque o olhar que eu quero te propor não é o da culpa, nem o do julgamento, é o da curiosidade. E se a inveja, em vez de veneno, fosse um convite para florescer? Você já sentiu aquela pontinha de desconforto ao ver alguém florescendo? Não é ódio, não é raiva, não é maldade, é só o eco do próprio desejo dizendo: eu também queria viver isso. Se você já sentiu e admitiu, parabéns, porque eu acho que talvez você tenha um pouco mais de maturidade para lidar com esse sentimento tão comum a todos nós. Se você sentiu e negou, se você sentiu e fez que não viu, sabe como? Se você sentiu, mas contou uma historinha para você mesma que não estava sentindo, tá tudo bem. A gente faz isso porque a gente aprendeu que a inveja, ela é ruim e ela é um sentimento conectado a pessoas más, a pessoas que têm uma vilania em si, sabe? Pessoas vis, entende? Então, é normal a gente não querer sentir inveja, mas justamente por causa disso que a gente está batendo esse papo hoje, para que você entenda que inveja tem a ver com a sua humanidade e não com a sua inadequação. Durante muito tempo, a inveja foi tratada como pecado, fraqueza moral, falha de caráter, mas a psicologia contemporânea, ela tem mostrado algo bem diferente para a gente e muito mais humano. Aí, eu quero trazer agora para você um estudo de 2024, intitulado A Insegurança Leva à Inveja, porque esse estudo me trouxe um insight tão poderoso, eu quero dividir com você. Ele fala o seguinte: a baixa autoestima não é apenas um estado emocional, ela é um gatilho social. Ou seja, pessoas que se sentem insuficientes não apenas se comparam mais, mas também desejam inconscientemente a queda dos outros. Olha essa frase, olha o que eu acabei de dizer. Pessoas que se sentem insuficientes não apenas se comparam mais, mas também desejam inconscientemente a queda dos outros. E eu disse inconscientemente. Gente, isso é tão sério, porque se você tem algum tipo de responsabilidade emocional, ao ouvir essa frase, com certeza algo estremeceu aí dentro de você. Por quê? Porque a gente tem essa tendência de contar uma historinha romântica pra gente de que nós somos almas muito boas e que a gente só sente coisas boas porque nós somos bons. E sim, a natureza humana, né? A natureza do ser humano é ser compassivo, é ter a bondade. Realmente estudos mostram isso. Mas a gente precisa parar de romantizar o fato de que a gente não tem feridas, dificuldades, limitações dentro de nós, limitações emocionais, eu quero dizer, e que isso não impacta a nossa vida. É claro que impacta a nossa vivência, as nossas experiências, e de repente a gente se depara com algo que é muito comum, que é justamente essa questão de, às vezes, realmente não estar bem com o sucesso do outro, com a beleza do outro,
com o carisma do outro, com a qualidade que o outro tem e que a gente não tem. E olha, se você tem algum tipo de responsabilidade emocional, como eu disse, nesse momento você vai entender, nossa, então quer dizer que inconscientemente eu posso estar desejando a queda do outro? Sim. E a nossa obrigação enquanto seres humanos em evolução é investigar isso dentro de nós, é entender isso dentro de nós. Não tem a ver com maldade, mas esse estudo ele traz essa ideia de autopreservação. Às vezes, desejar a queda do outro tem a ver com um instinto de autopreservação. Por quê? Porque quando eu sinto inveja, automaticamente eu me sinto inadequado. E qual é a nossa estratégia mais comum quando a gente tem um incômodo? Se afastar desse incômodo. Ou melhor, criar estratégias para que esse incômodo suma. E como é que ele vai sumir? Nesse caso específico, quando eu me comparo e eu percebo que o outro tem algo que eu quero ter e eu ainda não tenho, que o outro está melhor do que eu. Como que a gente vai fazer isso desaparecer? Desejando inconscientemente que o outro pare de viver aquilo que ele está vivendo, que eu considero bom, que eu não tenho, que eu gostaria de ter. Eu sei que parece muito cruel e eu sei que você pode nesse momento estar numa resistência aí dentro de você, pensando, nossa, não, mas eu não sinto isso, essa ideia é horrorosa, isso não tem nada a ver comigo, não. Mas olha, apenas se permita olhar para a inveja através de uma perspectiva madura, se perguntando, será? O buraco aqui, gente, é muito mais embaixo, não é mesmo? Não tem a ver com falha de caráter, a inveja que eu tô falando aqui, como eu disse, nem com maldade. Como eu falei pra você já, que é papo adulto. Esse é o nosso combinado, papo de adultos. Então, eu comecei dizendo que inveja é algo comum a todos sentimos, porque é um sentimento universal. A questão aqui não é quem tem ou quem não tem. E se quem tem é pior do que quem não tem inveja. O buraco aqui é mais embaixo, a questão é, se a inveja é inerente à nossa humanidade, o que você tem feito com a sua inveja? Com a inveja que você sente dos outros? Com talvez, e eu disse talvez, esse desejo inconsciente da queda do outro. Você tem reprimido isso para ver se some? Você tem ignorado? Você tem assumido? Bom, voltando ao estudo, fica com essas perguntas aí para você, pega seu caderninho, anota, escreve. Eu sei que dói um pouco, mas vai na minha que você vai se dar bem. Você vai ver que faz todo sentido, pode estar fazendo todo sentido e isso é uma mudança grande na vida, esse nível de consciência, né? Assumir, alcançar esse nível de consciência sobre si. Voltando ao estudo, o que eu quero trazer para você é que ele inverte uma lógica popular, você percebe? A inveja, ela não é mais a causa de mal-estar, porque na nossa sociedade a gente pensa isso, a inveja causa mal-estar. Ela é um sintoma. Como assim um sintoma? Um sintoma de que existe algo a ser investigado dentro de nós. O estudo comprova que a raiz da inveja é a insegurança. Pessoas inseguras têm mais propensão a serem invejosas, é o que está dizendo o estudo. E essa insegurança, ela pode sim ser a fomentadora da inveja em nós, portanto, a inveja nesse lugar ela é um sintoma. Quanto menor a confiança pessoal, maior a necessidade de medir o próprio valor pela queda ou pelo sucesso do outro. E a inveja, portanto, ela não é um veneno, ela é um pedido de socorro. Concorda comigo? Porque, olha, quanto menor a confiança pessoal que a gente tem, quanto menos a gente é confiante na gente mesmo, mais a gente se compara. E maior é a necessidade de medir o nosso próprio valor pela queda ou pelo sucesso do outro. Isso é muito importante. Você está entendendo a profundidade disso? Vou deixar uma pergunta de consciência para você. O que dentro de você ainda mede o próprio valor pelo reflexo do outro? O que quer dizer isso? Nossa, fulano fez esse trabalho tão legal. Eu queria ter feito esse trabalho, eu queria ter tido essa ideia, mas eu não tive. Nossa, eu não sou tão criativa quanto essa pessoa, né? Essa pessoa é tão criativa. Nossa, mas para ela também, né? Para ela é mais fácil, porque
ela teve a oportunidade X, a oportunidade Y, eu não tive. E olha também, né, as portas que se abriram para essa pessoa, porque ela é tão bonita, ela é tão isso, ela é tão aquilo, né, as portas foram se abrindo e para mim não, eu não tive essa condição, né, eu estava sobrevivendo enquanto a vida estava acontecendo, eu estava tentando resolver isso, resolver aquilo. Gente, olha esse discurso. Você já se pegou tendo um discurso parecido com esse? Porque se você já se pegou tendo um discurso parecido, eu vou te dizer que é preciso investigar a questão da insegurança aí dentro de você e da inveja. Eu comecei o discurso dizendo, nossa, essa pessoa tem um trabalho tão legal, ela teve essa ideia, eu queria ter tido essa ideia, mas eu não consegui. O que é isso? Isso é medir o seu valor pelo sucesso do outro. O outro teve uma ideia genial, eu não tive, quer dizer que eu tenho menos valor? Ou o contrário, eu tô ótima, eu tive uma ideia genial, eu tô trabalhando, fazendo um negócio super bacana, mas aí de repente eu vejo que uma outra pessoa tá fazendo um negócio muito bacana também. Eu não me contento mais com aquilo que eu estou realizando. Me incomoda o fato daquela pessoa estar realizando algo tão bom quanto o que eu estou realizando. E aí isso vira uma questão dentro de mim. Já não é mais sobre o meu valor, é sobre o valor do outro. Entende o que é medir o seu valor através do valor do outro? Por isso que eu disse que é um pedido de socorro. E aí vem outra pergunta para você anotar aí no seu caderninho, pergunta de consciência. O que dentro de você ainda mede o próprio valor pelo reflexo do outro? Porque nós estamos vivendo uma era em que a comparação se tornou uma rotina emocional. Você concorda comigo? A gente levanta de manhã, a gente abre o celular, fica ali rolando o feed do Instagram e a comparação ela vem automaticamente. É por isso que tantas pessoas relatam o quanto se sentem mal quando vem a rede social, né? Quando entram na rede social, quando entram no perfil de alguém. A autoestima virou uma métrica pública, né? Porque não basta só você ter autoestima, você também precisa provar que você está se cuidando, que você está se amando, que você está se protegendo, que você está fazendo por você, né? São likes, engajamento, visualizações, tudo isso é métrica. É uma performance, a cultura da performance, que é a sociedade que a gente está vivendo hoje, né? A gente está vivendo uma sociedade performática mais do que nunca. Essa cultura da performance transformou a insegurança em espetáculo. E a inveja é uma linguagem social. Por que eu estou falando isso? Porque você já parou para pensar que nós vivemos a era da autoestima e do autocuidado? Nunca se falou tanto desses temas, as pessoas nunca levantaram tanto essa bandeira, as empresas nunca levantaram tanto essa bandeira. Só que, para que a gente possa trabalhar a nossa autoestima, o nosso autocuidado, essa indústria, essas pessoas, elas investem na nossa insegurança. Então, quando esse estudo fala que a insegurança virou espetáculo, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a gente tem muito mais pessoas inseguras do que seguras, verdadeiramente seguras na rede social. Mas elas performam segurança, autoconfiança e autoestima. E muitas vezes elas performam isso em ironia, em opinião sincera entre aspas, sabe? Em humor ácido. Mas no fundo é o mesmo movimento. Quanto mais nós mostramos segurança, mais nós denunciamos fragilidade. Nossa, quer dizer que todo mundo que mostra segurança nas redes sociais, na sociedade, é inseguro e na verdade está só performando? Não. O que eu estou dizendo é que hoje, para a gente muitas vezes ter likes, engajamentos e visualizações, a gente investe numa segurança que não existe, que é fake. E essa segurança que não existe, que é fake, ela muitas vezes ela vem com essa capa de hostilidade, de humor ácido, de super sincera, né, de opinião super sincera. A psicologia chama isso de mecanismo de compensação narcisista, a tentativa de proteger, de projetar, na verdade, né, a tentativa de projetar força quando o ego está exausto, quando a gente está fraco, quando a gente está se sentindo mal. Então, quanto mais eu me sinto mal, mais eu me embelezo e posto aquela foto maravilhosa nas redes sociais. Quanto mais eu me sinto mal, mais eu uso o meu humor ácido para dilacerar as pessoas,
né, fazendo com que as pessoas entendam que é o meu jeito, que é o meu dom, que é a minha arte, sei lá. Quanto mais eu me sinto mal, mais eu falo de uma segurança que não existe dentro de mim. Mais eu mostro e eu comprovo isso. Existe essa questão, né, da gente ficar nesse mecanismo de compensação. Quando falta algo em nós, a gente quer transbordar para as pessoas realmente acreditarem que não. Olha como que ela tem essa segurança, olha como ela tem esse carisma, olha como ela tem essa autoestima. A tentativa de projetar, né? É isso que a gente está dizendo. Então, nós vivemos literalmente uma era em que o eu só existe por contraste. Olha isso, já parou para pensar? O eu só existe por contraste? O que quer dizer? Quanto mais eu estou me sentindo mal, mais eu posto que eu estou me sentindo bem. Quanto mais eu estou infeliz, mais eu posto que eu estou feliz. Quanto mais eu me sinto feia, mais procedimentos estéticos eu faço e mais eu posto fotos mostrando quanto eu me sinto maravilhosa. E eu não estou falando que existe problema em fazer procedimentos estéticos, nem nada disso, tá, gente? O que eu estou querendo dizer é que a gente vive a era do eu por contraste, que existe por contraste. E nesse vácuo, a inveja floresce. Então, vou trazer aqui uma outra pergunta simbólica para você, que é: quantas vezes você se pegou comparando a sua vida com a de alguém que, na verdade, você nem conhece? Olha essa loucura que a gente está vivendo. A gente nem conhece a pessoa, mas a gente se compara com ela e a gente realmente se agrega valor ou se tira valor, vamos dizer assim, por causa de uma pessoa que a gente nunca nem viu, que a gente não sabe nem quem é, que a gente não conhece de perto. Na psicologia junguiana, a inveja, ela mora na sombra. Você sabe disso, que já falei aqui várias vezes, né? A sombra, ela tem em si esse conteúdo reprimido, e a inveja é um conteúdo reprimido. Aquele território, né? A sombra é aquele território onde a gente deixa tudo que o ego não consegue aceitar e elaborar. Então, quando nós invejamos alguém, nós estamos reconhecendo, sem perceber, uma potência que ainda nós não assumimos em nós, porque ela está lá. Como assim, Edith? Como que ela está lá? Se você tem uma inveja, isso está na sua sombra, né? Mas se você está olhando para uma pessoa e desejando, por exemplo, cantar como ela, né? Nossa, aquela pessoa canta tão bem, eu queria tanto cantar assim também, eu queria me apresentar em um palco, eu tenho tanta vontade, eu sempre gostei de cantar. Isso é inveja, tá, gente? Isso é inveja. É uma inveja disfarçada, mas é uma inveja. E aí, talvez exista aí dentro de você essa potência para você assumir. A potência de que você ama cantar, de que você pode desenvolver esse dom, você pode desenvolver o canto como um hobby. Olha como que isso é importante. Eu quero trazer para você a referência de um filme que está no Netflix, que se chama assim, Enquanto Ainda Somos Jovens. É um filme que só tem celebridades trabalhando nele, assim, é um conjunto de pessoas famosas trabalhando nesse filme, mas não é um filme novo, é um filme mais antigo. E é muito legal porque ele mostra um casal já adulto, assim, meia idade, e esse casal, ele é cineasta e ela é filha de um cineasta, é uma produtora, né? Ela ajuda o pai nos filmes dele, etc., nos documentários e tudo. E aí, esse casal, ele conhece um casal mais jovem. Ele também, desse casal mais jovem, né? Esse rapaz, ele é um aspirante a cineasta, ele tem esse sonho. E a esposa, né, a namorada, a companheira dele, é uma mulher muito jovem, muito bonita, mas completamente assim, ela faz sorvete para vender e ela tem uma vida meio sem sentido, assim, mas muito livre, faz aula de dança, de hip hop, tem uma liberdade de ser, assim, sabe? Como se aquele casal jovem que mora num apartamento com uma outra pessoa, né? Que está começando a vida, que está muito livre, cheio de experiências, um pouco sobre isso. E esse casal de meia-idade, eles vivem um conflito, porque ela queria engravidar, inclusive engravidou algumas vezes, mas perdeu o bebê. E agora eles estão naquela fase que todos os amigos engravidaram, têm filhos, e eles estão meio deslocados nesse rolê, porque, né, eles não estão conseguindo caber naquilo, e existe uma dor disfarçada, mas existe uma dor dessa mulher de que ela não conseguiu engravidar.
Ela perdeu os bebês e ela vive repetindo que, não, agora eu não quero mais, agora eu já tô velha, já envelheci, já passei dos 40 e, sabe, não tem mais tempo para ter filho, é a ideia dela. E qual é o desenrolar, o enredo do filme? Esses casais, eles se cruzam, o casal de meia-idade fica meio encantado com esse casal jovem que performa liberdade, que performa uma vida muito leve, muito tranquila, cheia de sonhos, essa paixão, sabe? Esse tesão pela vida, um pelo outro. Eles performam um pouco isso e esse casal de meia-idade fica meio encantado com essa história. Por quê? Porque no fundo, eles têm uma inveja desse casal jovem que na cabeça deles, um dia eles foram. E essa inveja não é só dessa liberdade, é de algo que eles perderam porque o ciclo de vida mudou, obviamente, então eles já não são aquele casal tão jovem. Mas essa inveja que está ali, que parece que é só da juventude, da liberdade, da espontaneidade desse casal mais novo, só parece que é isso. Porque na verdade esconde uma grande frustração de vida. Ele, esse homem de meia-idade, ele é um cineasta que está há, 8 anos filmando um documentário que ele não consegue lançar, que ele está travado. Ela queria muito engravidar, perdeu os bebês e não teve coragem de seguir com isso para frente, assim, de assumir que isso era um sonho dela e realmente viver isso. Então, eles escondem frustrações grandes, graves, e eles projetam nesse casal jovem que tem aquele encantamento da juventude que eles nem queriam. Por quê? Porque esse encantamento da juventude, ele é tão fake, porque na verdade esse casal esse casal novo vive num perrengue, eles não têm uma liberdade de morar num apartamento só os dois, eles têm que dividir com uma outra pessoa, né? Eles estão naquela fase da vida que a gente às vezes lembra com saudade, mas que na verdade mostra que que era ruim, porque a gente não tinha dinheiro para nada, é sempre uma perrengada atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra, sabe? Esse casal de meia-idade, não, eles já estão mais estabilizados, eles têm uma vida mais estabilizada, eles têm certos confortos, né? Então, é uma coisa de romantizar a juventude, mas que no fundo, esconde essa inveja, sabe? Essa dorzinha que tá ali, que a gente não fala sobre. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Como eu disse para vocês, né, Jung dizia que a inveja, ela é uma potência, então qual é a potência? Não é a potência da gente, nossa, então estou descobrindo uma força aqui em mim. Não, a potência de entender essa dor, a profundidade dessa dor e como a gente pode passar por isso. Como eu já sempre digo para vocês, Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Então, a inveja é isso, o inconsciente tentando te devolver uma parte perdida sua. É como se dissesse, olha para isso. Isso é seu também, tem uma dor aí, tem uma potência aí que você precisa olhar para que a gente possa evoluir. E se você consegue olhar para isso sem se culpar, a inveja deixa de ser um espinho, sabe? E ela vira o quê? Então ela vira semente. Você pode plantar e ver florescer isso. E é aí que vem a história. A inveja é um convite para o florescimento. Eu quero trazer aqui para você o mito da Medusa e Atena, para a gente ver um pouco dessa inveja nesse sentido arquetípico e para a gente entender um pouco melhor tudo isso que eu estou falando. Na mitologia grega existe então esse mito antigo, né, de Medusa. Você deve já ter ouvido falar de Medusa, né? Aquela mulher que tem serpentes, né, como cabelo, assim, no cabelo dela são serpentes, e se você olhar diretamente nos olhos dela, você vai ficar petrificado. A Medusa, ela é um símbolo de inveja. Aí esse olhar, né, se você olha para ela, ela te petrifica, porque é um pouco desse olhar invejoso, sabe aquela coisa assim, nossa, fulano veio aqui, olhou para minha plantinha, a plantinha secou, nossa, aquela pessoa tem aquele olhar, né, invejoso, é um pouco sobre isso, vem dessa ideia de Medusa. Então, assim, Medusa, na verdade, ela era uma sacerdotisa, uma mulher lindíssima, uma mulher espontânea, livre, que vivia ali, ela servia no templo de Atena. Ela era uma mortal, né, uma sacerdotisa mortal que vivia no templo de Atena. E Atena é a deusa
é uma deusa patriarcal. O que quer dizer isso? Atena, ela nasce da cabeça de Zeus, ela nasce da cabeça de um homem, ela não nasce do ventre de uma mulher. Ela já nasce adulta e pronta, com uma arma na mão pronta para guerrear. Por quê? Porque ela é o símbolo dessa mulher guerreira que usa a racionalidade acima de qualquer coisa, que dispensa as emoções, a fragilidade, a feminilidade, o seu feminino para servir ao patriarcado. O que é o patriarcado? Esse sistema que coloca o masculino no centro. O masculino é prioridade. E essa mulher que quer caber nesse lugar patriarcal, que reverencia os homens e despreza as mulheres, ou melhor, quando eu estou falando de homens e mulheres, eu estou falando de gênero, tá, gente? Estou falando do masculino e do feminino como forças psíquicas. Esse patriarcado, ele reverencia o masculino, o modo masculino, a força arquetípica masculina, que é o fazer, o batalhar, o ir atrás, o conquistar, e despreza o feminino, que é a intuição, que é o vir para dentro, que é o trabalhar as próprias emoções. É um pouco sobre isso. Atena era essa deusa arquetípica, nasceu adulta da cabeça de um homem. E a sacerdotisa, né, Medusa, ela servia no templo de Atena, só que Poseidon, que é o deus dos mares, ele se apaixona por Medusa e ela não quer nada com ele. A sacerdotisa, ela tinha aquela coisa, né, de ser sagrada. E ele toma Medusa à força, ou seja, ele violenta Medusa. Porém, ele violenta Medusa, né, mas ele não é culpado por Atena, ele não é punido por Atena. E quem é punida é justamente Medusa. A deusa racional, que é Atena, estratégica, guerreira, ela acaba punindo Medusa. Por quê? Porque Medusa, ela é feminina, ela é bonita, ela é sedutora, ela é sensual, ela é selvagem, ela é espontânea, o que Atena não é. E aí, Atena, vivenciando essa inveja, ela acaba punindo Medusa, transformando ela num monstro. Esse monstro que tem serpentes na cabeça, né, como cabelos, e que tem essa questão de quem olhar para ela, quem olhar diretamente nos olhos da Medusa é petrificado. Até que um guerreiro, né, que é Perseu, ele resolve enfrentar. Ele coloca um espelho, olha que simbólico, né? Como que ele enfrenta a Medusa e acaba com ela? Ele chama a Medusa para olhar para ele, mas ele não olha para ela. Ele coloca um espelho na frente dele. Então, quando Medusa olha para Perseu, ela vê a si própria. E aí ela se petrifica. Então, aí no final, né, também muito simbolicamente, Atena usa a cabeça de Medusa como um escudo. O que ela negou, que era a feminilidade, a beleza, o feminino mesmo, né, de Medusa, agora vira um escudo e protege a Atena. Esse mito ensina o que a psicologia já confirma. O que a gente reprime nos domina. O que a gente integra, liberta. E por que eu trouxe esse mito aqui para você? Para você entender que se a gente for olhar de forma junguiana para esse mito, entendendo que todas essas partes, Atena, Medusa, Perseu, Poseidon, são partes nossas, da nossa psique, a gente começa a entender que Medusa era uma sacerdotisa ingênua, né? Ela estava ali, talvez na criança, né? Ingênua, trabalhando ali ingenuamente, ela não percebeu o perigo, ela não percebeu o predador, ela não percebeu Poseidon, que é esse predador, ela se deixou levar por ele. E Atena é o quê? Atena é o nosso crítico interno, aquele que nos pune porque nós fomos inadequadas. Mas Atena também, ela é o símbolo da nossa inveja. Porque, na verdade, parece que Medusa é a invejosa, mas não, é Atena. Atena inveja Medusa, né? E porque ela inveja Medusa, ela resolve, então, aniquilar. Ela resolve, então, encontrar aquela oportunidade para quê? Para aniquilar
Medusa, porque o valor que ela tinha, que ela queria ter, era medido por outra mulher, por Medusa, no caso. E quando Perseu vem e coloca o espelho para matar a Medusa, ele está nesse feminino, nesse masculino, aliás, no masculino curado, saudável, que traz para a gente um movimento para que a gente se enxergue, se olhe, se veja no espelho e comece a enxergar a inveja que sente. Então, se ao invés da gente culpar a inveja, a gente começasse a escutar ela, esse seria um convite para o florescer, sim. Olha como que isso é importante. A inveja pode ser um mapa simbólico apontando para onde a vida quer te levar. Um lembrete de algo que está pronto para florescer, mas que ainda precisa de coragem para brotar. Existe um exercício simbólico que eu quero te propor aqui, que é o seguinte: durante essa semana, observa quem te desperta inveja. Mesmo aquela inveja que a gente acha que não está vendo, sabe? Que a gente acha que não é inveja, mergulha nisso. Em vez de se envergonhar, se pergunte: o que essa pessoa faz, vive ou expressa que eu também desejo viver, fazer, expressar? E o que dentro de mim ainda acredita que não pode? Por que eu me travo? Escreva as respostas para que você possa pensar sobre elas. Isso aí é o começo do mapa do seu florescimento, eu te garanto. Bom, mas tá, como que a gente trabalha a inveja além disso? Na psicologia positiva existem forças de caráter que suavizam a comparação e fortalecem o senso de valor interno verdadeiro, sem performance. Primeiro é a gratidão, né? Uma força que lembra o que já floresceu na gente, então isso conecta a gente a emoções positivas, eleva a nossa autoestima. Apreciação da beleza e da excelência transforma a inveja em admiração, né? A apreciação da beleza e da excelência faz isso, né? Faz com que eu comece a olhar o que o outro tem de bom e não medir o meu valor pelo que o outro tem de bom. Essa é a diferença. Esperança, né? Que reconecta com o futuro possível. Olha, eu não sou bom como fulano, mas eu posso no futuro próximo vir a ser. E o autocontrole, né? Que evita que essa emoção da inveja, né, que esse sentimento da inveja vire uma ação impulsiva, se controla, percebe, reconhece, assume. Não é negar o sentimento, é transformar ele em aprendizado. Então, a inveja é esse espelho mesmo, como o da Medusa, né, que dói, que petrifica. Mas ele também pode ser uma semente que começa a germinar em você para que você possa entender as suas necessidades emocionais, porque no fundo, é sobre isso. Quando eu entendo as minhas necessidades emocionais, eu floresço. A inveja não vem para humilhar a gente, não. Ela não vem para fazer mal, ela vem muitas vezes para ajudar a gente a crescer e evoluir. Então, da próxima vez que o brilho do outro te incomodar, olha para isso como adulto. Tira a sua criança da sala e olha como adulto. O que esse brilho dessa pessoa está me dizendo sobre as minhas necessidades emocionais, os meus sentimentos, o meu processo. A inveja é um desejo que ainda não encontrou coragem para se mostrar. Então você precisa olhar para ele e dar vazão para esse desejo. Se esse episódio te provocou, se esse episódio mexeu com você, eu te convido a continuar essa conversa comigo lá na comunidade Tempo de Florescer, onde a gente transforma sombra em autoconhecimento, comparação em consciência e dor em movimento. Eu te desejo uma ótima semana, te desejo uma semana com brilho, que você possa olhar para o seu valor e realmente se apoderar disso sem performance, mas com verdade. Até o próximo episódio, até o próximo mergulho e lembra, florescer dói um pouco, mas é sempre um bom sinal quando tá doendo, porque a gente sabe que essa semente realmente está germinando. Beijo grande!